Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Nos Bastidores da Vida. E hoje eu tô aqui com duas convidadas super especiais, que é a Raves e a Salinas. Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. E aí, como vocês estão? Estamos bem. Nervosas? Muito bem. Ai, super. Então, tranquilo. Eu vou pedir pra vocês se apresentarem aí, decido entre vocês quem vai começar, pra galerinha aí, pra entender quem são vocês. Muito obrigada pelo convite, Ana, primeiramente. Olá, boa tarde. E eu sou a DJ Raves, eu sou DJ, produtora musical. E também estou mergulhando aí na parte de gerenciamento artístico, né? Então, são essas coisas que eu faço, né? Esse corre que faço no dia a dia. Sensacional. E você? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Salinas, eu trabalho com artes manuais, eu faço crochê, sou designer de figurino, também sou stylist e CLT. Sério, né? Tipo assim, e pô, já falando nos bastidores. Não, e super legal. Nossa, há um tempo atrás, quando eu conheci vocês, já era estilista, já era DJ. Mas que legal, então você tá agora já gerenciando isso? Como que... Isso. É algo muito embrionário ainda, né? Mas tem uns projetos, umas pessoas já que eu quero começar a trabalhar de fato, né? E poder agregar, de certa forma, todo esse conhecimento, né, que eu adquiri até agora. Sim. E literalmente compartilhar, né? Sensacional. Eu vi que vocês estavam no evento do Sintonia, né? Sim. Acompanhando vocês nas redes. E vi que até conversei com vocês, né, pra questão da notícia. E foi igual vocês falaram, é uma questão muito importante social, né? Trazendo... É muito além, não é só... a gente conseguiu, então é muito legal que vocês tenham isso de passar pra frente, né? Então... Sim, aquele evento foi muito... além de ser muito enriquecedor, né, pra gente como arte também, né, ele foi bom pra nossa visibilidade, mas é que nem a gente tinha conversado, né, que é tudo uma construção, né, não é só sobre ser a visibilidade, mas é sobre como se sentir como uma mulher preta, é tudo uma questão, né, uma estrutura aí que vai além de só a visibilidade como artista, né. E literalmente, como a gente muito falou, a ocupação de espaços, principalmente porque a gente vê que essa é uma série que traz uma certa estética, Sim. né? Tem uma temática muito forte, voltada à periferia, e quando isso vai para a rua, para a vida real, o que é? O que significa? O que quer dizer? Sabe? Porque eu acho que usar temas periféricos para ganhar visualizações, até da própria periferia, e no final das contas, na prática, não ser isso bem que a gente espera, né? É muito de praxe da indústria, né? De certas marcas, de várias marcas, então... A gente até falou, né, sobre a questão de eventos que são voltados... Utiliza muito isso de... o público negro e afro aqui e tal, R$500 para entrar. Então... Sim, o acesso difícil. Uma água, R$10. Você falou, meu Deus. Pega um recorte do recorte, né? O Nando falou recentemente, um dos atores lá, e ele falou... Porque ainda colocam a gente, então... Pegaram, né, nós e colocaram num lugar de... vocês estão conseguindo, quando por trás todo sim e não, ainda não é nosso. Sim. Igual você falou, Exato. Eu vou vender isso, então, pô, a gente vê com... Qual que era o nome daquele filme, gente, que tem o Zé Pequeno? O pessoal vai me exorcizar, né, porque... Cidade de Deus? Cidade de Deus, desde sempre. Um dos maiores filmes que nós temos brasileiros, você vai ver quanto o pessoal ganhou na época, nada. Sim. Exato. Porque, né, é isso que eles fazem, mas a ideia é que a gente vai ocupando nossos espaços. Exato. Sim, aos pouquinhos, né? Fazendo essa dupla jornada, né? Que eu brinquei aqui de CLT. Sim, porque, querendo ou não, a gente é artista, né? Mas se for ver, na real, é muito complicado. Porque financeiramente não tem uma renda, assim, muito alta. Então, tem que fazer essa jornada dupla e se rebolar aí, que é complicado. E a gente já vai entrar até que era o próximo tema. Quais foram os desafios de vocês, né? Porque, cara, artistas independentes, né? Inicialmente ali,
Pô, eu uso muito essa frase, eu já tenho até que abandonar ela pra não ficar repetitiva, porque a gente viu, né, a era do primeiro começa, depois melhora. E que para as pessoas, talvez pode parecer só um bordãozinho, mas para nós que temos um sonho, que quer... E assim, você tem que realmente esquecer quem tá lá fora e focar no seu sonho. Então, quais foram os primeiros desafios? Porque a gente vê muito a questão de... Ah, não... Se a gente for perguntar para as pessoas, se a gente for contar com as pessoas que hoje aplaudem, nunca que fora... Inclusive, algumas delas foram as que falaram, o que você tá fazendo? Sim. Nada a ver. E como foi pra vocês esse começo? Assim, o começo de praxe, essa atitude de falar, não, eu posso, eu consigo, eu sinto que principalmente vem muito do nosso redor, porque às vezes a gente não se reconhece como sim, mas outras pessoas nos veem como, tipo... como algo que a gente nem imaginaria, né? Então, acho que foi importante esse processo de, além de eu pensar que poderia trabalhar com a música, ter pessoas a todo tempo incentivando e dizendo, não, sim, é possível para você, sim. E falando mais sobre essa trajetória, né? Eu acho que o mais desafiador, e eu queria falar especificamente nesse último processo que foi de construção do álbum que a gente lançou, né? Agora esse mês de abril. O mais desafiador de toda essa história, né? Foi a questão de você lidar com a dupla jornada, né? Que a gente estava falando, o estresse, o peso que é isso. Porque, assim, ali você está trabalhando um certo período com o contrato, entregando as coisas ali dentro e depois você vai ter que se esforçar também para fazer sua arte, sabe? Para fazer o que, tipo, te mantém vivo, tem significado para você. E as coisas, assim, é o que eu sempre falo, não é fácil, gente. Não é fácil. Não é um conto de fada, não é algo que, tipo... trabalha com o que você ama, que você nunca mais trabalhará. Não, tudo é trabalho, filho. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho, tudo dá trabalho. Tudo. E eu acho que é muito pior quando a gente tá com algo que a gente ama e... Porque pra nós é muito fácil, né? Então, tipo assim, eu amo isso aqui. E aí, quando você vê uma pessoa descredibilizando ou não dando o valor que você fica, não, cara. E aquilo dói. Sim. Aquilo dói, aquilo pega. Você fala, cara, você não tem noção. As pessoas estão acostumadas com 1 minuto, né? Então, a gente mesmo vai fazer vários takezinhos daqui, mas, pô, tem uma conversa, tem uma estrutura, sim, tem o se organizar, igual vocês falaram. Pô, eu tenho uma agenda pra cumprir e aí eu quero colocar mais alguma coisa. Então, não é simplesmente eu resolvi um dia que eu ia fazer alguma coisa e fui. Não é, sabe? Sim. E pra você, Gabi? Ai, essa jornada ainda tá em construção, né, na verdade. Porque, assim, essa jornada dupla que ela comentou é muito recorrente na minha vida, né? Então, assim, parar para pensar que viver da arte é uma opção ainda tá um pouquinho longe. Mas a gente vai fazendo o possível, né? Então, eu comecei eu mesma vestindo. Um colega falava, eu não tenho roupa para sair. Eu não vou mais. Porque... Eu falei, como assim você não tem? Peraí, vamos cortar aqui, recorta aqui, cola aqui, marra aqui, que dá bom e vamos embora. Então, começou assim, que é um hobbyzinho, uma coisinha ali, e eu sempre gostei. Então, aí comecei a me especializar, a ir atrás de cursos. Eu gosto também de fazer muita especialização pública, né? Eu gosto de utilizar o que é meu por direito. Então, eu corro atrás de muitos cursos voltados pra gente, muitos cursos públicos em casas de cultura. Então, eu gosto muito disso, dessa especialização que é nossa, né? Então, sim, só que o acesso também é muito complicado, né? Porque a gente tem que pensar fora a jornada dupla, como chegar lá, como vai ser... eu vou ter o alimento para comer na hora da volta, nossa, 3 passagens para chegar lá, eu vou ter. Então, assim, eu acho que esse processo ainda está em construção comigo, porque ainda não consegui, né, desvencilhar 100% disso. Mas ele começou assim, com um hobby, uma brincadeira ali, e hoje faz parte da minha vida. Foi com medo mesmo, né? Sim. E outra coisa que você também falou, eu consegui agora uma bolsa no Senac de publicidade, né? Uhum. E, cara, é muito olhar, por exemplo, qual é o horário que eu vou sair de lá? Será que vai ser tranquilo? Porque
se eu vier por um lado, eu pago 2 passagens, mas por aquele outro lado, que é mais barato, depende, porque a minha vida já começa a correr. Então, é muito complexo, Sim, né? sim. É bem... É um processo, uma construção, né? que- Família de vocês. Vocês falaram uma coisa bem legal, tipo, que vocês tiveram esse apoio. De onde veio esse apoio? Porque, normalmente... muitas pessoas falam realmente, eu te vejo assim, eu te vejo de outra forma. Eu demorei pra me ver. Eu confesso que eu demorei pra me ver muito. Ainda tô nesse processo também, né, de acreditar em algumas coisas, mas eu acho que também o meu lar é bem machista, sabe? Tem minha mãe e tal, mas ele é bem machista. Então, por diversas vezes também, então meu pai falava: você não pode. Eu queria lutar, meu pai não, eu queria ser bailarina. Meu pai falava que bailarina preta não tinha, né? Então, tá bom, não entendia muito bem o que era isso. E depois a questão de, então eu quero lutar. Não, isso é pra homem. Então, querendo ou não, eu fui ali entrando até o momento que eu falei, epa, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quero e escolher pra vocês, tá? Nesse caminho, como foi? A família apoiou? Como foi? Eu sinto que, de forma geral, tudo que eu quero fazer assim, tudo que eu penso, mãe, já teve uma época que eu queria ser lutadora de karatê. Eu fui lutadora de karatê um tempo, gente. É isso aí. Então, ali no processo ali dos 9 anos aos 15, eu cheguei até a faixa amarela de karatê. Assim, faltavam poucas ali pra preta, né, de fato. E eu competia, eu fazia várias coisas e sempre falando, não, mãe, eu quero lutar karatê, tal. E ela me incentivava. Ai, que Vai, bom. filha, é isso. Se você quer, então vai. Não, agora você vai para aula todos os dias. Você não quer treinar? Você não quer ser? Então você não quer fazer? Então você vai atrás. Beleza? E aí, chegava depois em casa, mãe, eu acho que não é mais karatê, não. Agora, sei lá, eu quero educação física. Eu já quis fazer educação física também. Agora, educação física. Astronauta, já quis ser astronauta. Eu prestei astronomia para a USP, gente. Pois é. E tudo isso, minha mãe lá, não, vai, é isso, faz. Então, E passou em química, não foi? Né? em física. Em Em física? física. Faculdade de física. Foi fazendo, né? Você Foi não. Loucura, assim, tudo sempre com muito apoio. Então, quando eu quis fazer parte da arte, assim, não foi diferente, né? Não foi diferente. E além nesse trajeto, né, de me conhecer como artista, porque eu fazia festas durante o ensino médio, assim, muito... Quem tava sabe. Eu fazia algumas festas durante o ensino médio. E eu sempre toquei, né? Coloquei lá as músicas, o que seria, o que o pessoal ia ouvir naquele momento. E depois desse período, eu meio que abandonei a seleção de música, fazer toda essa seleção de música, né? Nos eventos e tal, que eu já usava o Virtual DJ naquela época, sem saber o que era Virtual DJ nem nada. Eu não sei o que é, já explica aí. É um programa que, normalmente, todas as pessoas que são DJs iniciantes, sempre é o caminho de entrada, tipo, a porta de entrada para você começar a discotecar, você aprende ali no Virtual DJ, sabe? No computador, no Virtual DJ, usando só os dois mesmo, sabe? Isso, tempos de hoje, né, gente? No digital, nessa era. Porque senão, para não ser mal entendida, mal interpretada também, né? Mas o caminho de entrada hoje é o Virtual DJ. Então, eu levava jeito ali na época, e aí depois, lá na faculdade, com incentivo de amigos, assim, com o Elebond, com a Home, né, da Cal Home também, que viram um potencial em mim quando eu comecei a ter contato com os equipamentos, que falaram, não, você pode ser uma DJ profissional. Você Legal. pode ocupar esse espaço, sim. E, assim, eu pensando, não, mas por quê? Como? Como assim? E eu acho que na produção musical foi principalmente o meu mestre, o Sem, né? Sem Grana, da Rec Livre, que foi uma pessoa que falou, Raves, você tem um feeling muito interessante, uma pegada musical legal. Por que não? Vai lá.
Aí eu, gente, mas como assim? Então, são muitos incentivos, né? Fora a própria Salinas, né? Salinas me deu meu primeiro pad, um MPC, assim, tipo, todo esse corre, porque é a pessoa também que quer me ver ali. Então, eu sinto que, tipo, esse apoio é muito importante das pessoas ao nosso redor, sabe? E eu não sei o que seria de mim se não fosse todo esse apoio, esse abraço que eu tenho coletivo, né? Dessas pessoas que me cercam e tal. Eu acho muito legal quando tem essa questão de reconhecimento, porque tende a ser uma trajetória solitária, né? Sim. E cada vez que a gente dá um passo, infelizmente... O Djonga fez uma música recentemente que ele fala exatamente sobre isso, que sinto falta das pessoas que estavam lá comigo no começo, mas a vida é assim. E a gente sente, cara. Tipo, tem pessoas que a gente fala, cara, queria muito que tivesse aqui. Mas a vida de adulta, ela traz um outro, né? Outro ar Uma outra ali. perspectiva, Sim. né? Eu acho. E, cara, escolher seguir o nosso sonho muitas vezes nos faz colocar nesse lugar de, cara, eu preciso me escolher. Então, eu não consigo ir numa festa da amiga, eu não consigo estar presente em tal coisa, porque o que eu tô planejando nesse momento aqui me pede muita atenção, então não vai dar. E não é todo mundo que entende, né? Essa é a verdade. Sim. Não é todo mundo que entende. Pra você também, Salinas, como que foi a questão de Ai, apoio? A questão de apoio é um pouquinho diferente da Raves. Eu tenho agora o apoio dela, né? Dela, da família dela também, que é muito importante. Mas eu acho que veio mais o apoio de amigos, né? A gente, com aquela roda de amigos, aí falava, não, por que você não faz? Você fica tão bonita em você. Eu quero comigo. Então foi um pouco diferente. Foi vindo um apoio mais da rua, né? Sim. A minha família, que nem você disse, que é a sua família bem machista, a minha também é bem machista. Aqueles baianos bem assim. Minha mãe também. Então, menina do céu. Aí, até que hoje em dia, assim, minha avó ama de paixão, tá mais pacífica, mas assim, por conta desse machismo, então é muito difícil você ter essa abertura pra você falar assim, olha, eu quero viver da arte. Eu chegava lá, minha avó falava, que isso? Você vai assim pra onde? Você não vai... Cadê o diploma, né? A nossa família, assim, Sim, mais antiga, sim. eles acham que diploma é sinônimo de sucesso. Sim. E não é, cara. É bem Exatamente. complexo isso. Então, a minha família também não tem essa questão de todos terem diplomas, só que a geração que são os meus tios, a maioria tem, então tem essa cobrança, né, pra gente que veio depois falando assim, tá. Aí até hoje fica, tá, mas você não quer fazer uma profissão mesmo? Aí eu fico, tá bom, né? Gente, essa é a minha profissão. Pois é, então é bem complexo. Mas aí no caminho a gente sempre acha essas pessoas que, né, fazem essa roda girar e que te inspira, né, a continuar, porque ainda mais a gente sendo mulheres pretas. Então, mulheres pretas se amem, se ajudem, se auxiliem, porque isso é muito importante. Porque você vencendo, eu olhando, eu vou falar, eu vou vencer também. Eu posso também. Eu também posso. Representatividade, né? Sim, é muito importante quando você não tem essa rede de apoio tão familiar assim. Então, eu acho que é mais isso. Veio dessas redes de apoio. As mulheres pretas, mulheres trans, homens trans, tudo inspira a gente a continuar caminhando, porque é só assim quando você não tem essa base, né? Eu fico analisando, né, quando a gente... Esses dias eu ouvi até uma moça falando, achei sensacional, que muitas vezes a gente também tem que entender que as pessoas são referências, são representatividade, mas elas precisam ser mais referência do que representatividade, porque se alguém me representa, eu entendo que eu não preciso estar ali. Sim. E eu quero estar ali. Então, você é a minha referência. Sim. Entendeu? De onde eu Sim. quero chegar, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a minha referência de vida, assim, basicamente, minha mãe, porque por mais que a minha mãe também não tenha estudo, Sim. cara, minha mãe pra mim é sinônimo de integridade, né? Então, minha mãe, mas questão de, assim, almejar, acho que lugar mesmo, Glória Maria, Djamila Ribeiro. É uma galera, assim, que você fala, Sim. cara, eu quero chegar lá e eu sei que eu posso, sabe? Então, é bem interessante essa parada. Referência, quem foi referência de vocês, assim, no artístico mesmo? Nessa parte artística, pessoal, eu acho que eu concordo muito com você em relação a integridade, respeito, paciência. Com certeza minha mãe, assim, ela é uma pessoa que rege
toda essa parte pessoal minha, né? E musicalmente falando, eu admiro muito a Nina Simone. Nossa. Nina Simone, assim, é excepcional, sabe? E eu acho que também parte do perfeccionismo dela, sabe? Em fazer todo o trabalho, todas as construções. Não parece, gente, mas eu sou muito assim. Então, nisso a gente enxerga o zelo, o respeito que a gente tem pelo nosso próprio trabalho, sabe? E a gente quer cuidar, tipo, de levar a sério mesmo, sabe? Você fala, porque assim, se você não se leva a sério, quem que vai te levar a sério, parceiro? Ninguém. Entendeu? Então, você tem que ter respeito e zelo pelo seu trabalho. Então, eu acho que é a parte que eu mais admiro nela, profissionalmente, além do talento artístico excepcional, Eu né? conheci a Nina quando eu inventei, que é recente, né? Que eu conheci ela faz um ano e pouquinho. Porque eu fui inventar falei, não, agora eu vou entrar em causa social, racial também, eu acho que eu preciso conhecer mais sobre isso. E você falou da questão de referência de mulheres pretas. Por diversas vezes eu me vi tendo referência de pessoas que não eram negras. Eu pensei, cara, lógico que não vai bater. Sim, você fica assim, procurando, né? Como que se acha aí? Ah, tipo, né, vou falar da blogueira mais... Uma Virgínia? Cara, não, moro em Osasco, entendeu? Não tem como, não existe. Eu Não bate. sou preta e, enfim, né? Eu acho que... E a Nina, realmente, quando eu ouvi, assim, a primeira vez, não, despretensiosamente, eu falei, caramba, o que é essa mulher? Então. E aí, eu comecei a procurar mais sobre ela e eu falei, cara... esse é o Tremenda, caminho. sim. Ela é sensacional. As suas referências já foram mais... Eu acho que a minha referência maior, assim, ainda mais artística, voltada pra moda, essas costuras, é a minha avó. Assim, rainha das rainhas, Dona Bá, te amo. Mas você me pega numa questão que um dia eu falei pra ela que ia acontecer isso. Eu falei no podcast, vão olhar pra mim e falar quais as minhas referências. Eu não sei. Mulher, não sei. Sabe por quê? Porque eu sou... Eu ensaiei tanto e não me preparada. Porque assim, eu sou daquela que tudo vira referência. Tudo que você olha é referência. E eu não tenho o costume de, assim, olhar... assim, eu gosto de tal coisa, então eu vou olhar aquela pessoa e vou pesquisar tudo sobre ela. Eu sou muito desvairada pra isso. Então, às vezes, eu tô dentro do trem. Tem uma senhora ali, ela vai ser minha referência. A vida é sua referência. Então eu não consigo ter, assim, uma fixação por uma coisa e falar assim, não, esse aqui é minha referência, eu sigo fielmente. Eu não consigo. E aí eu ainda falei, viu? Xinga que eu tenho ensaiado, porque me pegou. Mas eu acho que é a melhor resposta. Gente, comecei a escrever, né? Porque inclusive, eu sempre gostei de escrever. Minhas amigas, antigamente, tudo tem cartinha minha, sabe? Porque eu gosto muito do manual, gente. O manual, pra mim, ele tem valor, né? Sim. Pô, uma pessoa que se desprende um tempo pra fazer qualquer coisa pra você, tem um valor, né? Com certeza. Então... a maioria dos meus textos é em um momento que eu tô ali viajando e analisando e falando, caramba, tipo, às vezes eu fico pensando ali no trem, metrozão, aquele tanto de gente vindo, e eu penso, gente, vocês acreditam que nessa monte de gente, uma parte de cabeça pensando que horas vai chegar em casa, tem um monte de vida por trás dessas pessoas, sabe? Sim. É que nem aquela frase dos Racionais, né? Cada maloqueira é um universo em crise. Sim. Tipo, com suas questões, seus problemas, seus... Exatamente. Sabe? E às vezes a gente esbarra em alguém, a gente dá uma pirada, dá uma surtada, porque a gente tá zero paciência, mas, cara, com certeza, seu dia... Assim, com certeza não, mas em algum momento seu dia pode ter sido muito melhor do que aquele cara e você conseguiu piorar ainda, aquela mina, e você conseguiu piorar. E sem descredibilizar os nossos sentimentos também, né? Mas é porque a gente entrou nessa bolha de clique, tudo é um segundo, né? Sim. Exatamente. Então, é muito difícil. Isso de referência, hoje em dia, é muito difícil. E na moda tem muito isso, né? Porque tem várias abas de buscas que você pode ver a qualquer momento qual é a tendência, qual vai ser referência. Nossa, tipo assim, e é tudo muito rápido, é tudo muito, assim, rápido. Agora a tendência é clinger. Não, daqui a pouco, não sei o quê. Aí, não, daqui a pouco, não sei o quê. Não dá tempo, gente, não dá. Eu vou pesquisar quando já passou 3 meses. Aí eu falo, não, às vezes não dá tempo. Porque, assim, se a gente tá vivendo da vida real, você não tem tempo. Eu sento, às vezes, 5 minutos pra mexer.
E celular, gente, suga a gente de uma tal forma. O celular, com ele certeza. suga a gente de uma tal forma. Então, por exemplo, e a gente tá, eu tô aqui na frente de vocês, são duas pessoas que tem que estar, não pode perder o timing por nada, né? É a música que lançou, você tem que saber ontem. É o estilo que lançou, você tem que, quando alguém tá desenhando, você tem que ter essa noção. Como é isso pra vocês? Porque, assim, pelo que eu acompanho, vocês gostam bastante de viver a vida também. Eu vejo que vocês são felizes ali. E, assim, gente, outro dia cara, eu gosto muito de... Quando eu paro pra ver o celular, inclusive, quando eu abri o meu Instagram, que eu escrevo hoje, eu abri no intuito de acompanhar pessoas negras e pessoas periféricas. Era esse, porque eu queria ver a vida como ela é. Sim. Sabe? Por mais que fosse ali no celular, eu não queria acompanhar. Cara, amo a Beyoncé, mas. Bey, gata, você É tá. muito distópico Eu da minha olho pra realidade, cima e não né? te vejo, entendeu? Sim. Assim, e, por exemplo, não é porque ela não pode ser referência, enfim, pra mim, não, é outra vibe que eu busco, né? E. Ai, gente, agora fugiu, que a minha cabeça vai dar dessas. Não, mas é questão de ser muito distópico da nossa realidade, porque, querendo ou não, cada vez mais a gente está suscetível, porque esse é o intuito, né, dessas redes sociais. Você está querendo consumir. O Isso. que vai te trazer serotonina? Você está vendo ali, ó, o que você quer ser, o que você quer, tipo, o que você não tem. É uma maquininha de bilhar, né? Sim. O tempo todo. E o pior é que era pra deixar feliz e deixa a gente mais triste, né? Porque assim, não bate, que nem você falou. Eu vou assistir a Virgínia faz várias coisas que assim, não é surreal pra gente. Então aí você fica em casa, nossa, eu não tenho, eu não consigo. Então, e a vida não é sobre isso. É. Exatamente. É uma Não loucura. é sobre isso. E aí, agora eu lembrei, né? Eu tava falando que eu vejo que vocês aproveitam bastante coisas. Então, às vezes, né, dando uma olhadinha nas redes de vocês. Então, vocês estão no corre de vocês, mas eu vejo que vocês conseguem encaixar isso. Então, numa festa de um amigo que vocês dão uma fortalecida, no baile que você vai com a roupa e demonstra. Cara, a vida realmente tem um outro gosto, né? Sim. É muito... E eu acho que, principalmente essas conexões offline, seja com pessoas ou lugares, assim, né? Porque Lugares. a gente gosta muito de estar conectado na natureza. Aí, tem que ir para a praia, tem que ir para o mato para reconectar, assim, e literalmente refletir sobre onde a gente está, assim, esse universo imenso, sabe? Essa natureza gigante que está aqui para a gente e o que, tipo, as pessoas não deleitam como deveriam, eu acho, né? Gente, eu me emociono com essas coisas, porque às vezes eu fico pensando, gente, será que só eu sou maluca assim? Porque real, é aquela velha história que a gente já viu em algum post, que é a pessoa, ela tá aqui, olhando o mar, dando um like, sentada na praia, e ela não viu o mar na frente dela. Exato, passou, sabe? Exatamente. Você fica assim, né? Então é bem... Enfim, gente, são os tempos, né, que nós estamos vivendo. Eu acho... Vocês são de... as idades 94 pra trás? Ou pra frente? Então, Eu sou 96. eu sou 94. Eu sou meu Deus. 98. Não, mas vocês ainda são de 2000, eu acho Nossa, que... tudo pá, olha. Acho que a gente tá bem nessa divisão de... Nem tão pra trás, então, de ser ali como nossos pais. A gente pegou vocês pegaram o videocassete, né? Sim. Pegaram o videocassete e a discada e a gente também tá entendendo ainda como que é o clique em um segundo, né? Exatamente. Sim. Eu acho que essa nossa geração é literalmente a geração que nasceu com a internet, né? Que é a internet de 96 também. Então, a gente viu toda essa evolução até chegar hoje nas diversas inteligências artificiais, que, assim... Loucura. Loucura. E o potencial disso também eu vejo que é imenso, sabe? Então, a gente assistiu, viu, tava lá, entendeu? Eu cheguei aqui quando tudo isso era mato. Tudo isso era mato, era literalmente. tudo mato. Então, a gente frequentou locais pra, mano, vou alugar um DVD, vou alugar uma Vocês fita acham que isso cassete, traz sabe? um brilho? Que é isso que traz o brilho? Dá um exemplo desse timezinho onde eu não nasci, as coisas não eram em um segundo. As coisas não eram. Eu tinha que ouvir o crrr, enquanto o cachorrinho do Ig tentava conectar minha internet. Sim! Eu tinha que esperar. Um barulho. E a gente ficava muito feliz quando dava certo, porque tinha dia que se sua mãe atendesse, o telefone já não ia Caía rolar. tudo. Já era. E aí eu acho que isso traz essa perspectiva de muitas vezes a gente conseguir parar. Fora a vontade de ser melhor, né? Que o ser humano ele tem que ter essa vontade diária, né? De ser
Sim. minimamente melhor, eu acho que... Exatamente. Acho que faz a gente refletir muito mais nessas questões, né? De aproveitar o offline, sabe? E o desafio imenso é poder repassar isso, de certa forma, para a nova geração, sabe? Que já nasceu conectado. Já nasceu, cara, criança de 5 anos com o celular na mão, sabe? E eu Viciada. tomando baile do chat Viciada. GPT, tomando baile do chat... Que eu só... no TikTok, Menino, gente, eu no mano. TikTok, eu sou uma senhora, eu fico, gente... Eu clicando... Não, mas aqui eu... Ah, não é aqui que os amigos não, é... Muito... Ai, é não. E eu acho que, assim, é que nem eu falei, as coisas só vão a, tipo, um nível cada vez maior evoluir, né? Nas tecnologias, né? Vai ter essa evolução muito grande, né? E, ao mesmo tempo que gera ansiedade, assim, dá, tipo... Não medo, mas eu sinto que é muita... aquele ar de mistério, sabe? Que Pra vai onde a gente ser do tá amanhã. indo? Pra onde a gente tá Ai, indo? que medo. Quais são os próximos desafios, sabe? A gente vai estar racionais de novo, né? Aqui pra mim, eita, mundo bom de acabar. Assim, Ai, sabe? Pra mim, obrigado, Deus, eu amo tudo isso aqui. Não, e as pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, mas eu acho que eu não gosto, acho que eu não gosto muito dessa ideia de não ser previsível. E é muito rápido, é muito Sim. rápido. Até para trabalhar com a arte em si é muito rápido, né? Porque assim, você tem que acompanhar tudo. Até, assim, você quer divulgar o seu trabalho na internet. Assim, você tem que se dedicar a isso. Porque, assim, é muito rápido. Como que você faz um cronograma para fazer certos tipos de publicação, sendo que no meio do cronograma eu tenho que cuidar do cachorro, eu tenho que lavar uma roupa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar um transporte, já é tempo pra caramba pra chegar lá. E aí eu tenho que fazer um post 1h da tarde. Não rola. É, assim, essa tecnologia, ao mesmo tempo que auxilia a gente, Ajuda. atrapalha muito nessa hora de fazer essa divulgação da arte. Porque, assim, se você é tiozona igual eu, que não lembra, Não, fica pra trás. e o pior, né? Eu agora tô usando a programação, né? Como programando os posts e tal. Só que, cara, isso pra mim é uma coisa muito difícil. Vou ser bem sincero. Por quê? Porque a Ana Beatriz que programa o post na segunda não é a que tá presente quando ele sai na sexta. Entendeu? E aí eu fico arrasada. Às vezes, ontem saiu Ontem, detalhe, né? Eu tava ali colocando o post, aí subiu, quem fez isso? Ah, eu não acredito! Nossa, eu coloquei, não era pra hoje. Porque naquele dia que eu fiz a programação, fazia todo sentido. Mas não fez ontem, aí eu já fiquei arrasada. Eu pensei, eu não sei se quero. No final de semana também subi um livro que eu tinha feito. E eu, gente... Desliguei o telefone. Chegou sábado de manhã, eu falei, forte abraço, vou aproveitar que eu não tenho ninguém dependente de mim, desliguei. No domingo, quando eu liguei, um monte de gente já, tipo, nossa, eu tô falando com você tá postando no Insta e não tá respondendo. Não, gente, era programado, nem lembrava se eu pudesse. Sim. Então é muito doido, né, cara? Sim, Não, agora você imagina como vai ser... É literalmente esse impasse que você falou, de você estar programando, usando ferramentas, né? Já para estar com essa automação. Cara, estão surgindo assistentes pessoais, né? Com base em inteligência artificial. Então, o assistente vai poder comprar uma passagem aérea para você, de repente, se você quiser. Vai programar toda a sua vida online, vai responder seus comentários, vai fazer... Tipo assim, então, com quem que eu estou interagindo? Estou interagindo com uma pessoa ou com uma máquina? Cara, Quem tá me respondendo? Olha que loucura! eu sou, né? E aí a gente já vai entrando ali de quem somos nós nos bastidores da vida, né? Então já vamos refletir daí, porque acho que foi mais fácil trazer isso. Mas, cara, eu fico pensando muito sobre questão afetiva, sabe? O amor em si. Nossa, gente, eu sou uma emocionada. Em pleno 2025, pra mim, eu ainda acredito, sim. Procuro um elefante branco, né? O tal do amor verdadeiro. Sim. Cara, eu tava lendo que provavelmente as pessoas vão querer se relacionar com IAs futuramente. Isso, gente, isso fez na minha cabeça. Puf. já acontece, Não, já mulher. acontece. O quê? Lá no Japão, eles podem casar. Já casaram, já. Tem uma que ela tem pele, ela tem tudo, já. Ela é toda, não é? E fora a Já. questão dos problemas A que estão senhora em surgindo ação com aqui, isso, né? Acho que teve 2 casos recentes já esse ano de pessoas que se suicidaram porque se apaixonaram pela inteligência IA, artificial. sim, foi. 2 Entendeu? E pré-adolescentes. todas as pessoas, assim,
da nova geração, sabe? É Caramba. por isso que a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. Porque, gente, sabe, a gente enxerga os perigos que muitas vezes outras pessoas não, sabe? E porque a gente tá, por vezes, querendo fugir de uma coisa que é a vida. Eu tava conversando hoje com uma amiga antes de vir pra cá. Aí eu falei, cara, relacionamento é muito complicado. Porque, literalmente, né? Pai e mãe... Gente, a gente normalmente se dá muito mal com nossos pais. Principalmente em época de adolescência ali, né? Que a gente debate e tal. Conflito, Sempre né? tem aquele conflito. Só que pai e mãe, a gente decidiu que eram nossos pais, né? Então, ou melhor, a vida decidiu. Então, a gente briga aqui, volta pra casa e a janta tá pronta e a gente não aconteceu nada. Relacionamento já não é assim. Você escolheu aquilo e você tem que honrar a sua escolha, pô. Acho legal. Sim. Quando a gente vê pessoas escolhendo se relacionar com a IA, o que ela quer? Ela tá querendo só viver a vontade dela? Porque você perde o feeling de um não. Você perde um feeling de... Olha... Você gosta de azul, mas eu gosto de preto e eu não quero abrir mão disso. E aí, o que a gente vai fazer? Então, E fica um questionamento como que vai ser para nós mulheres daqui para frente. Esse é um questionamento que é muito recorrente, né? Um tempo atrás estava conversando com a Raves, eu fui assaltada, né, no centro de São Paulo, como sempre, né? Bem-vinda a São Paulo. Mas isso teve um impacto de eu parando para pensar assim, qual é a recorrência que eu vou chegar bem em casa? Com que recorrência eu posso me preocupar ao andar na rua. Porque eu faço muito curso durante a noite, né? Que é o horário que bate ali. Então, essa recorrência de como que eu vou chegar na minha casa. Gente, cada dia que passa vendo na televisão, assim, só passa desgraça, infelizmente, na televisão. A Bruna, mas né? O caso da menina recentemente. Então, Putz. tipo... Qual é essa recorrência de segurança por ser uma mulher? A gente tá pondo em pauta várias outras coisas, mas isso tem piorado a cada dia e não tem soluções ainda plausível para isso. Tem as leis, tem medida protetiva, mas assim, se você for ver no pé da letra, nada funciona. Então, assim, o relacionamento com a IA, como que vai ser pra gente? Porque a gente vai saber falar um não, a gente vai falar, olha, não gostei. Principalmente porque a gente tem se empoderado, né? Entra até naqueles casos do incel, né? E pros caras Nossa, que não... totalmente. Os caras que não sabem lidar com não quando eles tiverem que lidar com uma mulher de verdade, né, cara? Exatamente. Isso é muito... Como que isso vai ser Sim. aceito, sabe? Ou às vezes, se você até tem já um relacionamento com uma mulher que você entra num momento de impasse e você simplesmente não quer mais ouvir. Você não tem como largar ali no seu computador, no seu celular. Não é assim. Ai, gente, E aí? Muito louco. A vida, ela é realmente, assim, a gente tá perdendo a mão da vida como ela é, mas Sim. pior, pra não estar presenciando isso, tem que estar na terra do pé junto, né, galera? Então tem que escolher. Exatamente. Tem que escolher. Mas e aí, quem são vocês nos bastidores da vida? A gente já acabou entrando um pouco, dá pra ver que são pessoas mesmo, né? Mas por trás da Salinas Estilista, da Raves DJ, quem são vocês? A Raves. Eu sou formada em administração pela Unifesp. E minha área de pesquisa, né, de formação, foi a economia circular. Então, como a economia circular pode ajudar as organizações a atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável? Tá, que é isso? Eu lembro que eu perguntei pra você, DJ Raves? né? Mas gente, eu me interesso muito por temas ambientais. Eu acho que é muito importante. E penso muito sobre a circularidade, né? A circularidade, como ela pode auxiliar todos os nossos processos. Porque, assim, o mundo cada vez produz mais lixo, né? Então, como que a gente está lidando com isso? E o que se vincula totalmente ao trabalho da minha amada. Que ela vê a circularidade dentro da moda, né? Então, é uma brisa que a gente tem recorrente lá em casa. São reflexões que a gente traz muito fortes, né? No nosso dia a dia. Porque não é só a gente refletir, mas também como que a gente pode auxiliar esse processo, minimamente que seja. Então, eu sou essa pessoa. Cuidando um pouquinho do mundo, Sim. né? E também eu sou analista de planejamento. Então, eu acho que toda a parte essa parte de ser analista de planejamento, ter essa formação em administração que agrega no meu trabalho com a música, totalmente. Porque
tudo exige, né, como a gente falou, né, ao decorrer do tempo, planejamento, organização, cronometragem, sabe? Então, fora que para você viver em paz, você deixar em paz as outras pessoas, né? Porque ninguém merece. A casa também, né? Igual vocês, pô, tem uma casa pra... Então tem que se organizar, exatamente. Né, cara? Tem que... Sensacional. E a Salina? Surta... Meu Deus. A Salinas, ela é auxiliar técnica de veterinária. Não tem nada a ver. Sou mãe de 4 cachorros. A gente vão me matar. Mãe não, sou cuidadora de 4 cachorros. Por que não, mãe? Porque tem o Mudou? debate da mãe do pet aí. Ah, mudou agora. A gente, eu tô falando que eu tô muito senhora. Nós somos mães, sim. Eu falei... Ai, não, Ser cancelada. E assim, né, já vou lembrar que um dos filhos que vocês mais têm que é o Miguel. Ai, como ele é lindo, cara. sim. Pra Mas quem não sabe, isso, quando acho ele era filhote, a Ana presenteou com biscoitos. Sim. Nunca vai esquecer da foto dele arregaçando a mesa. Ai, quase virou um quadro. Eu falei, ai, gente, sabe quando a criança é atentada que você fala, ai, que gracinha. Ai, até hoje. Ele continua... Terrível. Ai, eu acho que eu sou tranquila. Eu acho que não tem muito, assim, quem sou eu por trás. Porque como é a nossa vivência, a gente acaba, né, não tendo muito isso de... Ai, quem sou eu por trás? Separar as pessoas. Assim. Separar um pouco das pessoas. Eu acho que comigo não tem muito disso. Tem só mais em relação a limites, né? Que, tipo, até aqui você pode me conhecer. Daqui pra cá é muito pessoal. Sim, mas acho que é isso. Sou esposa, sou mãe de pet, sou mulher, sou preta. Ai, acho que é isso. Não, é porque a gente toda vez que vem com esse questionamento, às vezes eu penso que a gente fica, cara, eu não quero de jeito nenhum me colocar em um cubículo, mas eu me questiono o quanto a gente se conhece, né? Por trás das formações, por trás... Porque, assim, igual semana passada, uma das convidadas que vieram, ela falou assim, cara, não sei. Dá exemplo, eu não sei quem eu sou. E é muito interessante a gente tá também nessa mudança e também entender, cara, não sei. Porque tudo parece que a gente tem que saber tudo o tempo todo. Sim. Sim. E não é assim. Sim, aí vem a questão dos psicólogos, né? Pra gente, oh, meu Deus, terapia em dia, porque é muito louco, assim. Eu sempre pauto isso, vou sempre pautar em relação a mulheres pretas, sempre é uma questão que sempre tem que estar aqui em pauta, sempre tem que estar falando, porque o nosso dia a dia não é igual de uma mulher branca, infelizmente, é totalmente diferente, ainda mais sendo periférica também, que também tem a questão de mulheres periféricas também, mas assim, é surreal, né? Não tem nem o que falar, a gente tem dificuldades todos os dias, e assim, o psicológico é o que tem que ser mais fortalecido, porque a gente vê também muitas mulheres pretas no rap, né, falando do artístico, que chega a um ponto que precisa de auxílio psicológico, porque assim, para homem é muito fácil, mas para mulher é difícil. Cara, e eu não sei pra vocês como foi essa questão racial, mas assim, eu sempre entendi que eu era preta, mas eu nunca entendi, eu demorei muito pra entender o que é ser preta. Entende? E aí eu sempre fico nessa reflexão também, né? Porque, cara, às vezes a gente deixa passar essa questão porque a gente vai sendo introduzida numa sociedade de que, tipo, você não faz o que você não quer. Ou é? Como não é? E não é assim. Sim. Quando você faz parte de uma minoria, não é assim. Então, por isso que eu resolvi estudar mais, porque eu gosto muito dessa ideia de falar de forma mais respaldada. Cara, debater com gente que não entende nada é sensacional, né? Mas se você não sabe, também fica complicado. Então, pra mim, foi muito importante essa questão de estar sempre estudando mais pra não ficar... Porque, assim, gente, é muito... Quando a pessoa fala pra mim alguma coisa do tipo, porque isso é vitimização, isso é mimimi, assim, eu paro, sabe? Eu penso, não, tem coisa que não vale, não vai mudar. E eu não sei se isso é o certo, pra falar a verdade. Mas eu também não quero ficar dando um murro em ponta de faca, porque assim, cara, se eu explicar aqui pra vocês agora, sobre a forma mais absurda e vocês estiverem dispostas a ouvir, o máximo que vocês vão falar no final não entendi.
Agora, quando você explica pra pessoa que preto é preto e branco é branco e ela não entende... Mas é Exatamente. complexo. Essas questões raciais são bem complexas, né? Pra ser explicada, né? Mas assim, eu sou a favor, eu sou a tia militante, né? Às vezes ela fica me dando uns cutuques nos lugares. E eu fico, não, tem que falar mesmo. Tem que falar. Porque a gente acaba passando por situações porque a gente é simpática. Sim. Eu falo pra ela, você passa por essa situação porque você é simpática. Se você tivesse dado bem uma olhadinha e falar assim, minha senhora... Aí é porque... E a pessoa se acostuma com isso, então ela vai fazer com recorrência com outras Mas sempre pessoas. foi assim? A Salina sempre foi assim? Do exemplo, sempre soube se posicionar? Eu acho que sim, porque assim, a minha mãe sempre foi diarista. Então, a minha mãe sempre foi uma mulher preta que sempre batalhou muito. Então, ela sempre virou pra mim e falou assim, olha, cara... Tem lugares que te cabe, tem lugares que não. Se você não tá se sentindo bem, se retire. Se não tá gostando, fale. Porque, assim, o outro não tem como saber como se tá se sentindo. Então, assim, eu sempre fui muito boca de sacola. Literalmente. Até hoje ela fala assim, você... ela fala que eu sou muito militante. Ela fica, meu Deus, pra tudo você milita. Não tem como. Porque é assim, tem que ser assim. Porque eu acredito que quando você não fala, se você passou, outra pessoa vai passar. E o que eu passei, eu não quero que o próximo passe. Sim. Então, eu bato muito o pé dessa questão racial, sim. Porque tem muitos lugares que eu não entrei, que eu não tive acesso. Porque eu sou preta. Porque eu tenho o cabelo crespo. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre... Parece que não, mas sempre tem que pautar. Porque todo dia tem um abençoadinho ali que vai dar aquela, né, pisada de bola. Então, todo dia a gente tem que lembrar. É complicado, é chato demais. Todo mundo fala, meu Deus, você milita muito. Mas é necessário. Exatamente. Eu acho que, assim, é muito doido essas questões, né? Sim. Porque em pensar que não fazem 400 anos, né, que a escravidão foi extinta. Foi então, ontem. Exato. Foi. A gente ainda tem pessoas que, sabe? Sim, ainda estão. Vivem em regimes análogos também, ou até na própria escravidão também, em vários tipos de lugares, sabe? E pensar todo esse processo e que a gente está tão próximo a ele, tipo, faz entender que, assim, as coisas não são brincadeira. Não, o que está vivendo aqui, tipo, não é sem querer, não é porque a pessoa está distraída ou não está informada, sabe? Porque hoje a gente tem, como a gente estava bem falando, o celular, todo o tempo informação. Então, as pessoas estão informadas, sim. Elas sabem, sim, o que estão fazendo, o que estão falando, sim, e como estão agindo, sabe? E eu já tive alguns episódios de desconforto, assim, em público. Principalmente, eu acho que aconteceram 3 vezes comigo. Eu vou destacar 2. Uma vez eu estava num evento muito importante lá na Bahia, né? É um evento gigantesco. Nossa, numa África brasileira, né? Você estava na Bahia. Exato, eu estava na Bahia, mas era um evento totalmente branco, né? Uhum. E aí, eu estava me servindo no buffet, me servindo, e escolhendo ali, não, mas essa carne assim, não, isso aqui tem queijo, pá, que não sei o quê. Pensando ali... Aí, do nada, a pessoa perguntou que horas que iam repor uma mistura lá que estava faltando. Eu estava me servindo. Tipo, aí eu olhei para a pessoa, aí eu olhei para o meu prato, aí eu olhei para a situação, assim, não... Aí a pessoa só olhou, não, desculpa. E eu saí envergonhada. Eu estava com outra colega branca do lado. E assim, tipo, não confundiram, não perguntaram para ela, perguntaram para mim. Sim. Por quê? Sabe? Sim. E outra vez também, e esse, inclusive, eu faço até questão de falar, na São Paulo Fashion Week, família. Filho. A gente... Aqui, né? A gente viu recentemente. Recentemente a gente viu um episódio, assim, não é brisa, não é coisa, não é loucura. Porque, assim, eu tava lá mais uma vez, estava com um drink na mão, com um look, assim, ó, pesado das Salinas. Tava chique, sabe? Aí, do nada... A pessoa só para em mim, aí fala, como é que funciona essa ativação aqui da TNT? Aí eu falei, quê? Você não está trabalhando aqui, não? Mano, juro. Aí eu, moça? Aí que ela sacou o que estava fazendo, aí, nossa, desculpa, tal. Mas às vezes, sabe, que você anda tão distraída, tão assim,
Tipo, caraca, olha onde eu tô. Aí, do nada, Sim. algo acaba com o seu brilho. E você não sabe reagir. Aí eu fico ensaiando em casa. Aí eu fico pensando, eu devia ter falado isso, isso e isso. Mas assim. É onde ela perde paciência comigo. Porque eu não tenho essa ação imediata de, tipo, responder mesmo, sabe? Falar a altura ali da pessoa e da gravidade da situação. Aí eu só fico assim, não, peraí. Não tá caindo minha ficha. É real? Coloca uma É isso africácia, mesmo? né? Negrona, você vai escutando ali. Eu comecei... Cara, eu vou falar pra vocês, eu sempre estudei escola particular. Então, por diversas vezes, eu acho que eu passei por isso e não reparei muito... Primeiro que as mães das minhas amigas, elas eram muito legais comigo. Vou colocar dessa Sim. forma, não tem um ponto. As minhas amigas também. E a minha mãe sempre foi a mulher que pagava a escola em dia, porque você sabe, né? Tipo, não posso dar Não o que pode, falar, sim. tal. Então, assim, a gente sempre recebeu muitos elogios por isso, quando outras pessoas ao redor não. Então, meio que eu acho que algumas coisas acabaram me blindando, sabe? Mas quando aconteceu de eu reparar, igual eu falei pra vocês, puta, nossa, agora eu sei o que é ser preta, eu comecei a tentar levar as coisas também de uma forma... Porque assim, gente, se eu explodir, fica muito chato. E aí eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Então eu também tentei levar de uma forma, não vou falar que é brincadeira, porque não é. Mas também colocar essa pessoa num lugar, sabe? Igual eu falei, se eu for dormir chateada, mais alguém vai. Entendeu? Alguém vai comigo. Alguém vai. Então hoje a gente vai dormir, então serão 2 pessoas chateadas. Já aconteceu comigo 2 vezes também, e referente foi isso. Uma mulher numa loja, na Minha Amor. E eu acho engraçado quando acontece isso. Porque quando acontece num lugar de rico, faz um mínimo de sentido. O mínimo. Sim. Mas num lugar de pobre, você fica, gente, pelo Que amor de Deus, Sim. senhora, onde vem pra você, volta isso aqui, entendeu? E aí ela pegou e falou assim, oi, gente, eu tava com uma mochila nas costas. Eu tava toda de preto. Na Minha Amor, o pessoal usa o aventalzinho amarelo. Aham. Ela falou, oi, quanto é isso? Aí eu peguei, olhei pra cara dela, só que aí eu já fiquei cega, né? Ela falou, você não trabalha aqui? Eu falei, eu ia perguntar pra senhora. A senhora não trabalha aqui, não? Ela ficou que ela não sabia onde... Não, eu falei, ai, desculpa. Saí fumaçando. E da outra vez, que foi um cara, um segurança, me seguindo dentro da Armarinhos Fernandes. Tô falando que é só lugar chique. Andando de um lado pro outro ali, me seguindo. Aí eu já tava reparando que, cara, isso é uma coisa que me deixa, assim, chateada. Porque minha mãe também foi doméstica durante 40 anos e ela me ensinou a andar com a mão fora do, né? Sim. Segurando a bolsa, não abre a bolsa, Sim. não se move. Nada muito perto das prateleiras. Cara, Nunca trisque. um dia eu tava sem perder o cara da Sim. coisa que eu preciso falar dele. Um dia eu tava no mercado com um namorado e tal. E aí ele abriu uma latinha e tomando. Gente, aquilo pra mim foi tão assustador. Eu falei pra ele, por que você tá fazendo isso, tal? Ele falou assim, oxi, por que não? E, cara, naquele momento ficou aquele climinha chato, tal. Mas depois, quando eu fui pra casa, eu entendi porque pra ele era normal e pra mim não. Porque você já pensou se eu abro uma lata dentro do mercado? Cara, ele tomou como se ele estivesse na praia. Ó, uma cervejinha, tranquilo. Não preciso falar que ele era branco. E, assim, tudo certo. Era uma pessoa que sempre esteve comigo, assim... Me ajudou até em algumas coisas do tipo, cara, solta esse cabelo, sabe? Tipo, enfim. Mas como a gente vê que é diferente, Como né? a sociedade reage a isso, não, né? E a gente, coisas que a gente não sabe. Pra mim foi muito estranho. E quando eu cheguei em casa que eu refleti o porquê era estranho. O problema não era ele beber, ele podia beber onde ele quisesse. Sim. O problema era as pessoas. Eu estava preocupada porque se fosse comigo, as pessoas iriam Reagir. olhar estranho. E o cara da Armarinhos... Meio metro de altura, aquele senhor tinha, me seguindo, aí eu peguei e parei, na onde eu ia ficar mais próxima, que ele ia... Aí ele pegou e falou assim pra mim, você é lutadora, você é jogadora de futebol? E eu senti Cara, ele falou, falei, não sou jogadora de futebol. Ele, você parece. Falei, mas nem tudo que parece né? Olha o seu tamanho, você é o segurança, né? Ele ficou assim, Preciso disso, tá vendo? Ele não sabia enviar, cara. Meninas, o papo tá muito gostoso. Ai, eu não queria terminar nunca. Mas uma frase, né? Então a gente já tá ali no finalzinho. Uma frase rápida de cada uma. E é isso. Uma frase e depois me falem... fala pras câmeras aonde encontrar vocês, aonde ver a arte de vocês, enfim.
5 minutinhos aí, infelizmente. Uma frase que eu gostaria de trazer. Uma frase que eu gostaria de trazer é do Emicida. Eu acho que ela sempre me inspira e me guia, que é: você é o único representante do seu sonho nessa terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Então, essa frase me move muito, né? Porque, exatamente, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Assim, no sentido de, existe toda uma rede de apoio, mas, filhão, se você não sair do seu lugar e se mover, esquece. Não vai acontecer, mano, não vai, esquece. Seja o que for, seja na arte, seja na sua empresa, no seu trabalho, sabe? Seja o que você quiser fazer, você precisa de movimento. E, para fechar, né, falando em movimento, eu gostaria de falar que esse mês, né, novamente, a gente lançou um álbum, Fúria do Gueto, o nome desse álbum. Teve a participação da coordenação criativa, né, do styling e da dança também, da própria Salinas. Então, foi um trabalho que a gente se dedicou muito, trouxe pessoas muito fodas para poder somar com a gente, para fazer essa construção. E tá muito maneiro, então vocês podem ouvir no Spotify. O meu Spotify é DJ Raves, meu Instagram é dj.raves. No YouTube também vocês conseguem me encontrar, e no TikTok. É isso, valeu, família. Tamo junto. Ali na sua frase, onde te encontramos. A minha frase é a frase da MC Luana. Brava. Mal acompanha sol desprotegido. Tem gente orando, me blindando contra qualquer inimigo. E eu acho que é isso. A gente tem que se blindar espiritualmente também e acreditar na nossa fé. Acreditar e alimentar as nossas matriarcas que sempre ficam em casa orando para que, né, isso ocorra. E vocês podem me encontrar no Instagram, que é Salinas_ZO. Vocês vão ver tudo por lá. E é isso. Você tem uma frase ontem que falava sobre isso, sobre proteção, e é isso. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo. Fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Enfim, espero que vocês continuem levando esse brilho. Galera, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Para me encontrar, eu tô no SF Ana Bea também. Então, acompanhem lá takes das gravações e uns textinhos para vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. E o brilho no olho apaga quando o cifrão passa. As máscaras caem no teatro da ilusão.